Particularmente, eu penso que sim, existiu no resgate dos 12 meninos e o técnico de futebol na caverna da Tailândia, inteligência emocional e liderança, além das preces em torno desse acontecimento. Poderiam falar algo mais também? Das pessoas que se prontificaram, da solidariedade latente, de pessoas que vieram de outros países, voluntários e tal, tudo ali colaborou para esse desfecho, né, Hilton? Com certeza, né? Falando de volta de engajamento, né? Engajamento, aí a palavra. Voltando a ser usado novamente. Essa é a palavra que fez com que as pessoas foram conscientemente, não emocionalmente, claro, emocionalmente foram envolvidas. Né? Assim, todos nós fomos envolvidos emocionalmente, mas conscientemente, aquelas pessoas que poderiam ajudar e que tinham condições de ajudar, porque fazer um trabalho daquele precisa efetivamente ter consciência dos seus limites, né? E saber até onde a pessoa pode ir para realmente ajudar. Exato. Porque tem muita gente que, eu quero ajudar. Se engaja emocionalmente, mas conscientemente esquece de... eu não tenho treinamento, eu não tenho capacitação. Mas o que chamou a atenção, Elis, eu queria saber da tua opinião também, é o seguinte: profissionais que não se conheciam. Não. Eu acho que é legal porque você quebra a barreira do credo, a barreira da crença, a barreira de tudo. Exatamente. Entra ali só o instinto de sobrevivência, eu acho que é grande nesse momento, porque quando a gente fala de sobrevivência, você já viu que o ser humano, ele derruba qualquer barreira, né? Para salvar um outro ser humano. Isso é algo que é incrível. A gente já viu vários casos de pessoas que se colocam em risco, né? Tem vídeos aí que o veículo está pegando fogo e o outro motorista para e vai lá tirar o cara sob o risco de aquele cara que subiu o prédio lá para salvar a criança. O cara que subiu o prédio. Incrível, né? Sim. Era um haitiano? De um outro país, não era nem francês. Subiu para salvar uma criança, então ele se coloca em risco para salvar uma outra vida e nesse momento ele não olha credo, cor, crença religiosa, nada. E eu acho que ali, Jota, é isso que vem à tona, assim, né? Mais do que nunca. Mas eu concordo com o Hilton, que às vezes você não tem a capacitação. Vamos até falar técnica, né? Porque tem técnica ali, né? De mergulho, né? Enfim. Por mais que você esteja empenhado... Boa vontade, né? Boa vontade, mas para subir um prédio daquela forma como ele subiu, ele precisa ter uma habilidade que eu não tenho. Força, vontade e tal. E se ele tem essa habilidade, a emoção dele ficar a toda, e ele vai conscientemente fazer aquilo que a habilidade... Sim, ele fez aquilo conscientemente. E falando em habilidade, e você falou ali a palavra, na verdade, a inteligência emocional, né? A habilidade desse líder que estava ali, porque nós tínhamos um líder ali, né? Dentro daquela caverna. Né? Sim, organizando, concatenando todas para as pessoas não entrarem em pânico. Entrar em pânico. Mas eu penso assim, a gente podia resumir, essa palavra eu achei sensacional, é a palavra de ordem hoje aqui, engajamento. Né? Engajamento. Então é isso que houve. Exatamente. Né? E quando acontece isso, os resultados são os mais positivos possíveis. Com certeza, né? Com certeza. Mas eu acho que a empatia também conta muito, né? Tudo, né? Mas aí vem, né, na esteira dessa... Mas dentro do engajamento está a empatia. A empatia está lá dentro. E a inteligência emocional está onde? Também. Sim. A pergunta é essa aqui, então. A inteligência emocional, exemplo da menina... Pois dá para o líder, ou você que maneja também toda essa parte, você percebe claramente quando ali existe a probabilidade de alguém, de chefe, passar tranquilamente a líder? Sim. Com certeza, isso a gente nota, o desenvolvimento da liderança, a gente percebe a cada encontro que a gente faz. Nós fazemos, todos os meses, a gente faz encontro com todos os líderes, todos os chefes, que a gente está cada vez mais transformando em líderes da companhia. Todos os nossos gestores, a gente pode chamar assim, da companhia. A gente faz de uma forma presencial e aqueles que não podem estar presencialmente, a gente faz de forma virtual. A gente grava, é como vocês fazem aqui agora, né? As pessoas acompanham a gente de forma virtual e participam no chat, inclusive, com perguntas, e a gente vai desenvolvendo assim. E a gente percebe que a cada momento isso está crescendo. Um exemplo muito concreto. E a gente, para poder falar, tem que ter o que se chama hoje em dia, uma coisa bonita, que também são os KPI, né? Que é
é o Key Performance Indicator, né? Quer dizer, qual é o indicador de performance que você tem. E por 3 anos consecutivos a gente tem experimentado uma melhora no clima organizacional. O clima de um ambiente de trabalho é formado 70% pelo líder. O líder é responsável pelo clima em 70%. Os outros 30% são as ações que a empresa tem. São as ações de refeitório, as ações de ambiente de trabalho, físico em si, mas aquela pessoa que me bota para cima, ou aquela pessoa que me bota para baixo, se chama meu chefe. Esse cara, se ele fizer isso como liderança, eu estou bem, eu posso estar bem. Você diria, Ailton, de que uma empresa que só tem chefes, não tem líderes, está fadado a desaparecer? O clima deve ser bem ruim. O clima deve ser bem ruim de trabalho. Sabe por que eu fiz a pergunta, Elis? Eu fico imaginando... Há quanto tempo você está na VEG, cara? Eu já estou há 33 anos. Sinal que tem dado certo. Relacionamento, essa amizade, essa coisa e tal, né? Sim. E ele compartilhou com a gente aqui, Jota, inclusive a gente tem as 150 melhores empresas para trabalhar. Tem os dados aí, os números. E a VEG tem, em 2017, índice de felicidade no trabalho atingiu 83,1%. É alto? É muito alto. E há muito, porque são vários fatores aí que pontuam, né? E é o que eu digo, né? 70% desse indicador é a responsabilidade dos líderes. Você não trabalha para a empresa, você trabalha para aquele cara. Aquele cara que chegou lá e não me deu bom dia. Não foi a empresa que não te deu bom dia. Foi o cara. Foi aquele cara que acabou de me dar uma enchida de saco. Foi aquele cara, não foi a empresa. Né? Hoje eu ganhei uma promoção, hoje eu ganhei um aumento. Foi a empresa que te deu. Foi ele que... Aliás, hoje eu fui reconhecido. Você perguntou em reconhecimento. Quem reconhece? Quem dá o elogio, né? Quem dá o elogio, a repressão, minuto. Quem faz isso? É o líder. Mas aí, então, agora assim, o cara tá lá e ele se sente na condição de liderar. Mas ele tá lá no meio daquele monte de gente e ele pensa, como eu faço para ser enxergado? E tem gente que mete os pés pelas mãos nesse momento, né? Às vezes até passando por cima de outros, enfim. Quem está nos ouvindo aí, mas eu quero ser líder, o que eu preciso fazer? E você como líder, como faz para enxergar esse potencial? O que eu falei há pouco, né? Os KPIs que a gente tem, como a gente tem ali o da empresa, a gente tem da área. Todo aquele chefe ou aquele líder que tem mais que 10 subordinados, ele tem um indicador dele. Ele tem um indicador, inclusive, por nível de escolaridade. Se ele está deixando as pessoas com um curso superior ou com formação melhor, mais contente do que as outras, ele tem por turno, ele tem todas as formas para ele poder avaliar como as pessoas estão... Porque quando a gente fala em clima é uma coisa importante. Clima é uma percepção coletiva de práticas frequentes, de práticas prolongadas. Eu não posso, digamos que eu sou uma pessoa mal educada, eu sou visto como mal educado. Eu sou uma pessoa grossa, eu sou uma pessoa que... mal-humorado, enfim, mal-humorado. E de repente eu começo, alguém me deu um feedback, e diz, pô, cara, tu pelo menos dá bom dia pra turma. E eu começo a chegar e dizer, bom dia. O pessoal vai achar, pô, esse cara tá doente, porque ele nunca deu bom dia. E se ele não repetir isso por um longo tempo, vai ficar algo que vai voltar a ter uma percepção, clima é percepção coletiva, de que as pessoas, pô, esse cara, ele é mal educado, ele sempre foi assim. Ele realmente, se ele não fizer daquele bom dia, um hábito e prolongar isso. Então, quando a gente mede clima, a gente mede percepção coletiva de práticas prolongadas de quem? Dos líderes. Eu ia falar, Jota, de às vezes tem líder que sente um certo medo, receio, sei lá, porque ele pensa assim, meu Deus, espera aí, o cara lá foi designado agora para um setor muito mais autêntico, muito mais, financeiramente falando, mais alto do que eu. Tá certo isso? Como é que ele responde a esses critérios, a essas observações e a esse chamamento do dono da empresa, às vezes? Eu vou me fazer mais bem entendido.
Está lá o Wilton e está lá o Zezinho. Mas o patrão gosta mais do Zezinho do que do Wilton. Ele prefere colocar no pedestal o Zezinho e não o Wilton, que trabalhou, que buscou, que teve conhecimento para tal. O que fazer? Aí temos que ver se a definição pelo Zezinho foi meritocrática ou, como você perguntou antes, dedocrática. Pode ser por preferência. Nós tivemos um caso muito interessante de percepção e clima, que foi assim. Na empresa que a gente tem no México, a gente ganhou também como uma das melhores empresas para trabalhar lá no México. Eu só queria abrir um parênteses aqui, antes eu não tinha falado, é que há muito já a VEG vem se apresentando nos gráficos lá no topo. A gente tem experimentado isso, isso é um bom sinal. E difícil de manter. É verdade. A gente precisa continuar trabalhando a liderança para que a gente sustente essa posição. É uma coisa que é um desafio. É difícil, né? É um desafio. Não é meu esse desafio, o desafio é de toda a liderança da VEG. Você está falando do México. Então, no México a gente tem, só falando sobre percepção e falando sobre esse assunto de por que ele e não eu, né? A gente ganhou, mesmo assim ganhou, mas de repente tinha um item lá que o pessoal dizia assim, o líder trata as pessoas com preferência, que é o que você acabou de dar o exemplo. Em outras palavras é isso. Né? Por que ele preferiu ele e não a mim? Para reconhecer. Se a gente falar que tiver critérios claros de reconhecimento, não existiria esta percepção de que ele favorece aquela pessoa porque ele é amigo dela. E olha lá, no México, o índice esse índice estava um indicador muito ruim. Mesmo ganhando, o índice estava ruim. E foram investigar naquela área e viram que as pessoas percebiam que o chefe só almoçava com outras 2 pessoas. E aquilo é o que incomodava os demais. Claro, se um dia ele tiver que escolher alguém, vai ser um desses 2. Obviamente que o chefe recebe esse feedback e ele tem que mudar esse comportamento. Para que a percepção... E aí ele tem que começar todo dia a trocar, convidar mais gente, pode até aqueles 2 estarem juntos, mas estarem sempre fazendo isso para que a prática seja prolongada e a percepção coletiva seja a melhor possível. Poxa, que bacana. Legal. Muito bacana. Pois é, você já leu aqui O Melhor Vendedor do Mundo? Já. Já leu? Você já leu também lá? Og Mandino? Pois é, Mandino. Essa pergunta 7 aqui é importante, né? O melhor vendedor pode ser um bom líder de equipe? Pode. Eu achei assim meio receoso na resposta. Não obrigatoriamente será, né? Peraí, eu achei o Wilton receoso. Não, eu vou perguntar de novo. Perguntar de novo. O bom vendedor, aquele que vende de tudo e mais um pouco, vende até pedra, ele pode ser um líder ou não? Pode. Pode. Mas não necessariamente será. Não necessariamente será. Sim, o que eu preciso identificar neste bom vendedor? Exatamente essas 3 coisas que eu coloquei aqui há pouco. Como é que é o autoconhecimento dele? Ele sabe que ele é bom. Ele sabe quais são os pontos fortes que ele tem, quais são os pontos que ele precisa desenvolver. Porque um cara pode ser bom em alguma coisa, ser um bom comunicador, ser ótimo, mas ele é uma pessoa que tem dificuldade de interação, de trabalhar em equipe, de relacionamento. Né? Então, ele tem que se autoconhecer, ele tem que saber se ele tem quais são os pontos bons dele e quais são os pontos que ele tem que desenvolver. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o quanto ele consegue engajar as pessoas em alguma ideia. Porque o cara, para ser líder, ele tem que pensar o seguinte, a gente tem assim, né? O primeiro passo, como comecei lá atrás, eu era líder de mim mesmo. Eu chegava, fazia o meu trabalho, acabava, fechava a minha gaveta e ia embora. Eu sou líder de mim mesmo. No primeiro passo, dentro da hierarquia, eu vou ser líder dos outros. Como é fazer o resultado agora, não dependendo mais só de você e dependendo dos outros? Quanto eu preciso que as pessoas se engajem no propósito daquilo que eu estou falando para elas e de que forma? Eu tenho que saber me comunicar bem. Porque eu preciso esclarecer bem quais são os pontos, quais são as metas que eu preciso atingir através das pessoas. Se eu tiver clareza do quanto eu consigo engajar, o quanto eu tenho pontos fortes e pontos fracos, depois o outro ponto é mais fácil para saber
Se eu sou uma pessoa que estouro fácil, se eu não estouro fácil, é a tal resiliência, né? É uma escala natural. Agora você falou uma coisa importante aí, e por isso que eu disse que um bom vendedor pode ser desde que a gente consiga identificar esses três pontos em qualquer... seja um bom vendedor, até mesmo um vendedor... que talvez a gente até pudesse fazer a pergunta assim, todo bom vendedor será um bom líder, daí não, né? Não. Porque o que pode acontecer, né? Eu posso ser uma pessoa, um treinador, e dizer como eu faço para ser um bom vendedor. E treinar a minha equipe, né? Agora eu tenho que saber se isso é uma qualidade minha, de saber treinar as pessoas. É um risco, né? Você pega o seu melhor vendedor, promove a líder, você perde o vendedor e o líder. E isso acontece todos os dias em muitas empresas, nas nossas empresas também. Sim. Acontece, nós não somos também perfeitos, nós temos também, muitas vezes nomeamos alguém que não deu certo, a gente insiste, vamos treinar, porque esse é o nosso papel. Nós temos que treinar. Agora, nós vivemos num mundo, cara, eu já não sei hoje, virtual ou real. Eu tô doido, tô assim pensando, peraí, mas qual é o real? É o virtual ou é o real mesmo? Aí tu vai me perguntar assim, mas onde é que o Jota quer chegar? Com toda essa parafernália de opções que o ser humano tem hoje, a internet na veia, essa coisa, nuvem, que eu não sei mais o que virá depois da nuvem. Só Deus sabe. O que virá depois da nuvem, não sei. Como encarar esse desafio de ser líder, de ser instrutor, de ser um conhecedor profundo, de administrar pessoas? Eu vou dizer não o pior, mas talvez é o melhor dos mundos, né? O que vai ser daqui para frente os escritórios? O que serão os escritórios? Será que os escritórios vão ser como os bancos, que um dia vão diminuir? Você está falando do espaço físico? Espaço físico. Okay. Será que todo mundo vai precisar vir para o trabalho? Não. Será que as pessoas vão precisar trabalhar em um local concentrado de todo mundo? Como vai ser a gestão? E aí eu vou falar uma palavra que agora no Brasil está começando a entrar com a reforma trabalhista, isso vai ser possível um pouco melhor. Como será um líder de home offices? Como será o líder daquelas pessoas que trabalham em casa? Como será isso? Certamente, esse líder ele vai ter que ter muito mais meritocracia na sua mente do que o líder que consegue enxergar as pessoas todo dia. Sim. E saber quem é aquele cara que vai toda hora no banheiro. Ali ele está vendo. Sim. Quem é aquele cara que chega atrasado? Ali ele está vendo. E ele não vai ver. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que começar a ser um líder por resultados. Eu vou te dar algumas metas, você vai cumprir essas metas. Quando você quiser fazer, eu vou te dar um prazo, obviamente. Você vai me trazer essas metas. Quando, aonde você quiser fazer, que vai ser em casa, possivelmente, e nós vamos aqui fazer uma gestão à distância. Porém, em um determinado momento, eu preciso ter toda a equipe reunida. Eu preciso treinar a equipe. Sim. Então, o líder, o novo líder, o líder dos home office, vai ter que ser um líder que tenha essa capacidade de engajar pessoas que não estejam literalmente no mesmo ambiente de trabalho. Entendi. Esse vai ser um grande desafio. E se você pensar numa geração que não quer mais também nem o contato físico, mas o contato de voz também está se perdendo, né? Hoje é tudo teclado, né? A gente percebe que até no nosso segmento a maioria das pessoas não quer mais falar. Elas querem uma proposta por WhatsApp ou por e-mail, né? A conversa telefônica está desaparecendo, né? O ser humano está perdendo. Por um período, eu dei bastante tempo um módulo de liderança de reuniões. E numa determinada dinâmica tinha lá que a secretária tinha que convocar a reunião e a secretária convocou a reunião por telefone. E aí eu perguntava, ela fez certo? Daí as pessoas, não, ela não fez certo. Ela devia ter mandado um e-mail para as pessoas. Eu disse, opa, peraí. Mas ela falou pessoalmente com as pessoas. Não, ela devia ter mandado um e-mail. Falar pessoalmente é eu falar ao telefone. Sim. Quando as pessoas querem falar comigo, elas me liguem ou venham na minha sala, fiquem na minha frente e falem comigo. Eu não tenho obrigação nenhuma de responder qualquer mensagem que chega para mim. Ainda mais aquelas que dizem assim, bom dia. O cara não sabe que horas eu vou ler essa mensagem. Como é que ele começa? O problema nosso hoje está na comunicação. Muito sério. Pronto. Muito sério. É isso aí. A comunicação é muito séria. E a gente está perdendo isso.
E os líderes não podem perder a comunicação. E a verbal é fundamental. A verbal é acompanhada daquela corporal que eu falei. Do gestual. Agora, tem um detalhe. Você até citou isso anteriormente. Eu fico receoso, fico preocupado com o negócio. Será que essa coisa do abraço afetivo, das mãos apertadas, do olho no olho, da alegria contagiante, coletivamente falando e tal, vai desaparecer, cara? Não. Com esse advento da internet, hoje tu pega o neguinho lá, ele tá fissurado, ele tá grudado, ele tá engessado no aparelho, Hilton. Mas não vai desaparecer. Tomara que não, né, cara? Não vai desaparecer. E eu vou dizer mais. Aqueles que preservarem isso vão estar na frente daqueles que não ficarem, com essa herança. Essa herança, nós... É uma herança. Já valeu a nossa conversa hoje aqui. Sabe o que eu estava pensando? Já valeu. A gente tem agora o EAD. Ensino à distância na universidade. Ensino à distância. Tem o presencial e a Aí eu ouvi uma propaganda na rádio falando assim, pra que se deslocar, ir pra universidade, não sei o que, se você pode fazer tudo no conforto da sua casa, não sei o que. Daí eu fiquei pensando assim, poxa, eu sou do tempo que a gente fez muitas amizades, que a gente conheceu pessoas. Isso tudo se perdeu. Quando você faz um EAD, não tô falando mal, mas o mundo inteiro começa a ser à distância, esquece o EAD, tá? Eu pronunciei errado. Quando você faz tudo à distância, quando você não tem mais o presencial, você perde também a relação, né? Com o ser humano, a relação social. Só falta o sexual à distância. Nem duvido que... Não, nem quero me alongar nisso. Nem quero, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa para outro tema, outra conversa. Para outro desenvolver. Deixa outra pessoa falar. Mas nós temos aqui 2 minutinhos, aí, 1 minuto, né? Porque a gente tem que deixar aqui alguma final, outra pergunta, ou então a palavra final aí para o Hilton. Gostou do nosso bate-papo aqui? Muito obrigado pela oportunidade. Quando o negócio é bom... A gente não vê o tempo passar. Não sei se conseguir trazer alguma coisa de bom aí, mas a ideia é exatamente essa. Trouxe, não pede holofote. Tá bom. A gente está sempre aprendendo, né? O que é mais importante. A única certeza, eu sempre falo assim, né? A gente tem 2 certezas. A primeira eu sei. Que a gente vai morrer. É isso. E tem uma segunda incerteza. 100% de incerteza. Eu só não sei quando. É verdade. Isso. Mas tem uma outra que é 100% de certeza, que é uma terceira, que eu tenho dito assim, essa eu tenho que aprender sempre. É verdade. Eu tenho certeza disso, que eu tenho que aprender todos os dias. A humildade é uma virtude que a gente jamais deve dispensar. Você concorda comigo? Com certeza. Não é? Com a gente certeza. brinca, a gente fala e coisa e tal, mas se não formos humildes, não vamos a lugar nenhum. Agora eu vou jogar um balde de água fria. Tem uma 4ª certeza que a gente não pode esquecer. Deus do céu. Opa. Impostos. Tem uma 5ª também. Que eu tenho certeza que eu vou ganhar na Mega qualquer dia. Eu vou comprar a rádio. Aí tu já tá viajando. Porque tu nem joga. Jogo, de vez em quando jogo. Hilton, prazer conversar contigo, muito legal, tá? Muito obrigado. Por isso você tá tempo lá, né? E é isso aí. Manda um abraço lá para os nossos conterrâneos de Jaraguá do Sul, então. Muito obrigado pela oportunidade e com certeza estou à disposição para aquilo que vocês precisarem. Beleza. E os ouvintes também. Hilton, nosso grande parceiro, da Atna também, a VEG. Queria agradecer, então, em nome de toda a equipe Atna, em nome do Ari, do Alcides, que não puderam estar aqui hoje, mas também ficaram bem felizes com a sua vinda, né? E dizer novamente para o nosso telespectador, atnaseguros.com, estamos no Facebook, estamos no Instagram, que a Vanessa agora está lá alimentando, né? Está bombando o Instagram. 3232-7411, Rua Nereu Ramos 654. Em Jaraguá do Sul também temos uma filial, temos Brusque, Joinville, Florianópolis, São Paulo. Que mais, Vanessa, que eu esqueci? Brusque, Joinville, Jaraguá, Florianópolis, em quase São Paulo, todos os municípios catarinenses. E recentemente, então, São Paulo, que a gente já estruturou. Crescendo, está avançando. Acompanhando os nossos clientes, né? Vamos onde o nosso cliente está. Então, precisando da gente, estamos lá. Obrigada mais uma vez. Jota, nos vemos em 15 dias. 15 dias estamos de volta. Obrigada, Hilton. Bom retorno para lá. Valeu. Valeu. Aviso aos comunicadores, tanto do AM quanto do FM, quando for conversar com alguém, olhe para a pessoa. Não manipule só os objetos. Isso tira o foco e deixa a pessoa com descrédito.
Poderia falar mais outras coisas, mas pense nisso. Olhar, olho no olho quando conversar. O corpo fala. O corpo fala, exatamente. Final de mais uma edição do Opinião Pública no seu rádio. Seu mundo olha só que lindo isso. Eu fui assistido tecnicamente hoje por ele. O homem dos botões, Jonathan, Luan, Satão, Satanás.